Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós iremos resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem através da abordagem de superposição de soluções. Este vídeo é baseado na bibliografia Equações Diferenciais volume 1 dos autores Zill e Cullen, da editora Pearson. Neste vídeo nós iremos apresentar a definição de equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogêneas, apresentar as formas que a gente pode resolver a equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea com coeficientes constantes. Vamos para a definição. Então, para lembrar, vamos ver a definição de uma equação diferencial linear de segunda ordem. Então, toda EDO linear da forma AX tem o coeficiente AX multiplicando com a derivada de segunda ordem, mais A1 multiplicando com a derivada de primeira ordem, mais A0 multiplicando para a função igual a g de x, é chamada de segunda ordem quando o A2 é diferente de zero. Se o A2 for igual a zero, significa que isso aqui é uma equação diferencial linear de primeira ordem, onde a gente pode reescrever esta expressão e escrever na chamada forma padrão, onde o A2 é igual a 1. Para transformar o A2 igual a 1, a gente reescreve o coeficiente da derivada de primeira ordem pela razão de A1 com A2, o coeficiente A0 pela razão de A0 com A2, e aí nós denominando de Q, certo? E a função g aqui a gente vai reescrever por f, sendo que f é a razão de g com A2. Assim temos então os coeficientes p, q e a função f de x. Quando o f de x é diferente de zero, dizemos que a equação ela é não homogênea. Se o f for igual a zero, a equação ela é homogênea. Vamos para a estratégia de resolução de uma equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea. Então vamos considerar que os coeficientes da equação diferencial são constantes. Então a gente tem P é uma constante e Q é uma constante, certo? Para resolver esta equação diferencial, basicamente fazemos três passos. O primeiro passo é encontrar a solução complementar. E o que seria encontrar a solução complementar? É resolver esta equação diferencial com f igual a zero, achar as soluções da equação homogênea, certo? Guarda os resultados, aí depois a gente vai para o segundo passo, que é achar uma solução particular. A solução particular vai depender da estrutura algébrica da função f, certo? E por fim, a gente vai fazer a combinação da solução complementar com a solução particular. Bem, para a gente lembrar, como é que a gente acha a solução de uma equação diferencial linear homogênea? Por quê? Porque a solução complementar é baseada na equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Então, a gente, através dessa equação diferencial, a gente monta a equação auxiliar, que a gente vai chamar de m ao quadrado mais pm mais q igual a zero. E a partir dessa equação do segundo grau, vamos achar as raízes de m, que, caso as raízes são distintas, a solução complementar, neste caso, fica sendo C1 é elevado a M1x mais C2 é elevado a M2x. Caso as raízes sejam iguais, então a solução complementar seria C1 é elevado a M1x mais C2x é elevado a M1x. Então, a única diferença das raízes distintas para as raízes iguais é que aqui nós temos um x, certo? E os expoentes são iguais para as raízes iguais e os expoentes são diferentes para as raízes distintas. Há o terceiro caso também, quando as raízes desta equação do segundo grau ela é complexa. Então, toda equação do segundo grau que tem raízes complexas, uma raiz e a outra é a sua raiz complementar. Conjugado, desculpa. Então,
A solução complementar seria E elevado a alfa x, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x, onde alfa é a parte real da raiz e beta é a parte imaginária da raiz. Então, considerando que uma raiz é alfa mais beta-i, obrigatoriamente a sua conjugada também é raiz desta equação, alfa menos beta-i. E para completar a solução complementar, o beta é sempre a parte positiva da raiz imaginária, certo? Parte positiva da parte imaginária da raiz, ok? No segundo passo, nós vamos agora encontrar a solução particular. A solução particular, pelo método da superposição, é pelo método das tentativas. Por quê? Essa abordagem por superposição considera-se o seguinte: há um conjunto de soluções fundamentais da equação diferencial aqui, e se eu fizer a combinação linear desse conjunto de soluções fundamentais, eu vou obter a solução geral. E essas soluções fundamentais, elas precisam ter a seguinte característica: cada elemento deste conjunto, eles precisam ser linearmente independentes, certo? Então, para isso, para compor o YP, vai depender do comportamento da função f de x na equação diferencial. Ou seja, se a f for uma constante do lado direito, então a forma da solução particular vai ser uma constante, que eu vou chamar pela letra A, uma constante genérica. Se for um polinômio do primeiro grau, então o YP é um polinômio do primeiro grau, onde os coeficientes genéricos eu vou chamar de A e B. Se for um polinômio do segundo grau, a forma genérica da solução particular vai ser um polinômio do segundo grau. Se for um polinômio do terceiro grau, a forma genérica da solução particular vai ser um polinômio do terceiro grau. Caso a f seja uma função seno, a solução particular vai ser a composição de cosseno com seno. Por quê? Porque observa que aqui a derivada é de segunda ordem, ok? Na equação diferencial. E se aqui tem seno, significa que precisa ter até a derivada de segunda ordem, vai ser f é seno, a primeira derivada é cosseno, a segunda derivada é seno. Então, como YP é uma função seno, até a segunda derivada pode ser que tenha cosseno na composição dessa solução particular. Então, por isso que não podemos excluir o termo cosseno, mesmo que a função f de x seja apenas seno. O mesmo raciocínio fazemos para a função cosseno. Vai ser a mesma composição, A cosseno de 4x mais B seno de 4x. Porque se y é uma solução e a equação diferencial vai até a segunda ordem, precisa ter estes dois termos, seno e cosseno, porque na hora que deriva até a segunda ordem, pode ser que uma dessas funções trigonométricas elas sumam na derivação. Okay? Se for uma função exponencial, então a forma da solução particular vai ser uma constante vezes a exponencial. Se for uma combinação de um polinômio do primeiro grau vezes uma função exponencial, então a solução particular vai ser a multiplicação genérica de um polinômio do primeiro grau vezes a função exponencial. Já se for uma combinação de função polinômio do segundo grau e uma função exponencial, então a fórmula de YP vai ser genericamente um polinômio do segundo grau vezes uma função exponencial. Se a combinação for uma exponencial e uma trigonométrica, então vai ser o produto da
exponencial com a combinação da trigonométrica, certo? A mesma coisa vale se tiver esta situação aqui, um polinômio do segundo grau vezes uma trigonométrica, que vai ficar a composição, vai ser um polinômio do segundo grau vezes cosseno, outro polinômio do segundo grau vezes o seno. Este polinômio não necessariamente é igual a este, como eu falei para vocês, porque precisa derivar até a segunda ordem para yp satisfazer como solução da equação diferencial. E a última tentativa que eu vou apresentar para vocês, porque há várias outras, né? Se tiver a combinação de um polinômio do primeiro grau, uma exponencial e uma trigonométrica. Como é que vai ficar? A trigonométrica vezes polinômio do primeiro grau cosseno, outro polinômio do primeiro grau seno. Então vai depender da f de x para achar o yp e eu vou ter que fazer essas combinações. Qual é a correta? É método da tentativa. Então, se você compôs uma forma genérica para yp e depois jogou aqui na equação diferencial para verificar se yp é a solução e não deu certo, significa que você compôs de forma equivocada a yp. Aí vai ter que fazer outra tentativa com outra função parecida com essa aqui, certo? Vamos ver um exercício para entender melhor como é que a gente pode construir a solução de uma equação diferencial de um linear de segunda ordem não homogêneo. O exercício que a gente vai resolver é da bateria de exercícios 4.4 da bibliografia citada. A questão é a número 6. E a questão é a equação diferencial y do a' menos 8y' mais 20 igual a 100x² menos 26x elevado a x. Então, para a gente resolver, o primeiro passo é encontrar a solução complementar. Isso aqui é fácil. Basta pegar a equação diferencial e excluir a f de x aqui e colocar zero. Assim, nós temos a nossa equação auxiliar, que neste caso específico, você pode fazer pelo método de Bhaskara, só que eu vou fazer pelo método da complementação do quadrado. Como é que eu vou fazer? Eu vou decompor o 20 aqui de modo que eu obtenha um produto notável. Vamos ver como fazer. Então, eu vou pegar o 20, decompor em 16 mais 4. Por quê? Porque aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Assim, esta expressão toda aqui, eu posso escrever como m menos 4 ao quadrado, certo? E eu vou pegar o mais 4 e passar para o outro lado, aí fica menos 4. Passando esse quadrado aqui para o outro lado, vai ficar a raiz de menos 4, que neste caso, então, vamos ter uma raiz complexa, ou seja, 2i, certo? Vai ficar a raiz de menos 4 e assim vamos ter mais ou menos 2i. Assim, temos então que há duas raízes complexas, onde a primeira é 4 mais 2i, é só pegar o menos 4 e passar para o outro lado, e o seu conjugado, 4 menos 2i. Daqui, dessas duas raízes, nós vamos extrair a parte real e a parte imaginária para compor a solução da equação da função complementar, da solução complementar, que é dado por e elevado a alfa x vezes C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. No lugar de alfa eu vou usar 4, no lugar de beta eu vou usar 2. Assim então a minha solução complementar é e elevado a 4x vezes C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Agora vamos para o segundo passo, que é encontrar a solução particular. Para encontrar a solução particular, nós vamos analisar a função f. Observa que é 100x² menos 26x elevado a x. Ou seja, temos aqui uma função polinomial do segundo grau e aqui temos uma combinação de uma polinomial do primeiro grau com uma exponencial. Assim, eu vou obter a yp como a soma
de uma polinomial, por causa desse 6x², mais uma composição de uma do primeiro grau com uma exponencial. Então, a outra parte da solução particular vai ficar sendo dx mais e elevado a x. Certo? Derivando esta solução particular genérica, vamos ter, então, 2ax mais b, certo? Mais d elevado a x. Com essa aqui vai dar 2ax mais b, derivando esta aqui vai ser d elevado a x. Derivando esta segunda parte aqui, porque fica a derivada do produto, né? Dx mais e elevado a x. Ok? Organizando aqui, o d elevado a x com esse e elevado a x, vamos ter então dx mais d mais ezão, né? Vezes exponencial elevado a x. Agora vamos derivar a segunda ordem da solução particular. Por quê? Por causa da equação diferencial. Eu preciso da derivada segunda ordem, da derivada de primeira ordem e da solução yp, certo? Então, derivando esta expressão aqui, aqui vai dar 2a. Daqui vou fazer novamente a derivada do produto. Então, a gente vai ter d elevado a x. Derivo o primeiro, conservo o segundo. Mais o primeiro, que é dx mais d mais e, vezes a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x. Certo? Assim, reorganizando, vamos ter então 2a mais dx mais 2d mais ezão, vezes exponencial elevado a x. Vamos organizar agora estes resultados. Então, pegando a derivada de segunda ordem, eu vou pegar a derivada de primeira ordem e vou multiplicar por menos 8, que é este número aqui, certo? Então, vamos ter a seguinte equação. Menos 16ax, menos 8b, menos 8 vezes dx mais d mais ezão elevado a x. Vou pegar a função particular, a solução aqui, e vou multiplicar por 20, por causa deste termo aqui da equação diferencial. Assim, então, vamos ter 20a elevado a x² mais 20bx mais 20c mais 20 vezes dx mais e vezes a função exponencial multiplicando o polinômio do primeiro grau. Vou somar todo mundo aqui de modo a ter o lado esquerdo da equação diferencial. Assim, então, obtenho o lado esquerdo da equação diferencial e o lado direito vai ficar 20a elevado a x ao quadrado mais menos 16a mais 20b, porque eu vou ter aqui esse 20 com esse 16 aqui, mais 2a menos 8b mais 20. Então, é 2a aqui menos 8b mais 20. Certo? Agora a parte que tem a exponencial vai ficar como 20d menos 8d mais d. Então vai ficar 13d. Agora, menos 8d mais 2d, menos 6d. Mais 20e, menos 8e, mais 13e. Certo? Ora, mas se yp é a solução da equação diferencial, então isso aqui é igual a esta expressão aqui. Então, eu vou substituir o lado esquerdo da equação diferencial aqui pelo lado direito do enunciado da questão. Então, vai ficar 20x ao quadrado menos 26x elevado a x. Fazendo o comparativo do lado esquerdo com o lado direito, vamos obter os coeficientes a, b, c, d e e. Certo? Assim, temos que 20a é igual a 100. Daqui desta equação obtemos que a é igual a 5.
13D é igual a menos 26, certo? Assim, obtemos que D é igual a menos 2. Menos 16A mais 20B é igual a 0, porque aqui do lado esquerdo não tem o termo de grau 1 do polinômio. Então, com isso, como já achamos o A igual a 5, vamos achar o B igual a 4. Desta expressão aqui, não tem no polinômio o termo independente. Então, 2A menos 8B mais 20 é 0. A gente já achou o B, já achou o A. Substituindo aqui o B e o A, obtemos C igual a 11 sobre 10. E por fim, temos aqui menos 6D mais 13. Aqui o polinômio de primeiro grau não tem o termo independente, então é igual a 0. Com isso, obtemos E igual a menos 12 sobre 13. Então, a equação diferencial particular genérica vai ficar da seguinte forma. No lugar de A eu vou colocar 5, no lugar de B eu vou colocar 4, no lugar de C eu vou colocar 10 sobre 11, e no lugar de B, de D e E vai ficar menos 2x menos 12 sobre 13. Então esta é a solução particular que encontramos desta equação diferencial pelo método da tentativa, né? Agora vamos para o terceiro e último passo, que é combinar a solução complementar com a solução particular. Com isso, então, temos que a solução complementar é E elevado a 4x C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, que encontramos no primeiro passo. A YP é 5x² mais 4x mais 11 sobre 10 mais menos 2x mais 12 sobre 13 elevado a x, que este resultado encontramos no segundo passo. Somando estas duas, temos a seguinte solução da equação diferencial, certo? Onde C1 e C2 são genéricos, que só podem ser encontrados se for dado as condições de contorno ou as condições de valores iniciais. Com isso, a gente encerra o nosso vídeo explicando como a gente encontra uma EDO linear de segunda ordem não homogênea através da abordagem do método da superposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e faça comentário caso tenha alguma dúvida ou sugestão para melhorar os vídeos posteriores. Bons estudos!